Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Começo esta emissão a desejar um feliz Dia da Independência de São Tomé e Príncipe a todos os santomenses. Muitos de nós podemos estar longe de casa, mas nunca nos esquecemos das nossas origens, das nossas ilhas, das nossas memórias. Para falar sobre a importância deste dia, recebo Albertino Neto e Armindo Espírito Santo. Para já, fiquem com uma reportagem. São Tomé e Príncipe assinala hoje, no dia 12 de julho, o 39º aniversário da proclamação da sua independência na sequência da Revolução dos Cravos, o 25 de abril de 1974, que pôs termo em Portugal ao regime fascista e colonialista. Assim, em 1975, após cerca de 500 anos de controle de Portugal, o arquipélago foi descolonizado. Tudo começou em 1960, quando um grupo de nacionalistas passou a opor-se ao domínio colonial português para reivindicar a independência do arquipélago e, por conseguinte, vários outros ganhos como trabalho dignificante e vida condigna para os santomenses. 39 anos são alguns anos de independência, mas ainda há muito a ser feito nas Ilhas Maravilhosas. Neste dia de festa celebramos a liberdade. Falamos de passado, presente e, obviamente, de futuro. O futuro que São Tomé e Príncipe merece. Olá a todos, muito bem-vindos à STP-TV. É um prazer muito grande receber dois vultos de São Tomé e Príncipe, dois nomes, duas pedras basilares de São Tomé e Príncipe. Começo com o Albertino Neto, dispensa qualquer apresentação, muito conhecido no panorama são-tomense e não só. É um grande prazer tê-lo aqui connosco e vamos falar um bocadinho sobre a independência, sobre este processo histórico que nos levou até aos dias de hoje, até aos 39 anos de independência que estamos hoje a assinalar. Albertino, vamos falar um pouco do processo da independência, do período exatamente pré e pós-independência. Como sentiu o processo de independência em São Tomé e Príncipe? Como viveu o processo de independência? Claro que isso é uma explanação muito vasta, mas antes disso quero agradecer o convite que me foi dirigido e quero também enviar daqui, das vossas antenas, um grande abraço a este povo valoroso de São Tomé e Príncipe. Ora, falando do processo da independência, começo por dizer que foi um processo longo, mas sempre sob o matiz da esperança, da certeza. É certo que ao longo dos anos, desde que começamos a ser como povo, havia sempre na nossa mente a ideia da liberdade, de poder usar todo o nosso potencial humano para termos um país, um espaço das nossas realizações. Ora, o processo foi longo, foi trabalhoso, teve várias etapas e muitas vidas se entregaram e se sacrificaram para que isso acontecesse. Mas, sendo militar como sou, terei que dizer que o nosso processo de luta, assim a traços muito largos, foi sempre um processo com base no propor travar as investidas do nosso adversário, nesse caso do elemento colonial, a nossa superioridade moral, a nossa altivez e capacidade de resistência. Como sabe, a índole do povo santomense não é dada a violência, mas é dada a tenacidade de resistir, de inverter as situações para impondo esta força moral que vem dentro de nós. E foi assim que o processo foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo com avanços e recuo, mas dando ao elemento colonial, ao governo colonial fascista, evidentemente, sempre aquela ideia que, acima de tudo, estava o nosso desejo de liberdade. Foi assim que, já entrando na década de 70, esta forma de luta começou a se materializar. Havia uma classe na administração militar, na administração pública, conhecida pelo funcionalismo público, essa classe funcionária, que tinha como missão, como preocupação, para conquistar toda a administração do território, o que vale a estar dentro de como funcionava as próprias ilhas. A sua capacidade económica, as suas necessidades sociais.
Portanto, o Albertino serviu também de ponte entre sim. O elemento colonizador e também os movimentos de libertação na altura. Portanto, serviu muito de ponte entre uns e outros. Sim, foi nesta fase da constante procura, do entendimento, de troca de ideias e, sobretudo, de pensamentos políticos, das ações a desenvolver e fazer, sobretudo, a ligação com a força que nós sabíamos estar no exterior, representando as instâncias internacionais. Ora, foi uma fase realmente de muita entrega, de muito patriotismo e de muita certeza, digamos assim, de muita certeza. Exatamente. Muita certeza. Vamos conhecer agora o nosso segundo convidado, o Armindo Espírito Santo. Muito bem-vindo também. É um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Uma das pedras basilares neste momento de São Tomé e Príncipe. Como viveu, pergunto-lhe também como viveu aquele período da independência em São Tomé e Príncipe, tendo em conta que é de uma outra geração, certamente viveu de uma forma diferente. Boa tarde, antes de mais. Obrigado pelo convite. Bom, dizer como é que eu vivi o processo de independência, eu penso que é insuficiente para esclarecer a nossa juventude de como é que se chegou, de facto, à independência. Penso que talvez seria conveniente fazer daqui um certo balanço histórico de como é que se chegou a 12 de julho de 1975. Penso que isso é bastante importante e até criativo. Ora bem, há várias formas de ver esse problema. Em minha opinião, portanto, o processo foi conduzido pelo MLCP, que foi constituído em 1962 em Malabo. Mas antes do MLCP tinha existido um outro movimento que lhe antecedeu, que é o CLCP, Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. Nada disto teria sido possível sem se falar do nacionalismo africano, que foi, digamos, dinamizado nos anos 60. Estava em voga por toda a África a consciência dos africanos pela libertação dos seus territórios. E os povos africanos de expressão portuguesa se empenharam fortemente neste processo. São tomenses, e são os são tomenses, portanto, não ficaram indiferentes a este processo, embora por uma forma diferentemente dos outros países com dimensão, e sobretudo países do continente. Compreender este problema de como é que se chegou como é que se chegou à independência de São Tomé e Príncipe e o processo que se lhe seguiu é extremamente importante para se compreender o estado em que nós chegamos, o estado a que chegamos hoje. Porque é que as coisas acontecem como acontecem. É preciso ter um conhecimento de facto histórico do seu processo, dos problemas, dos nós desse processo, para se compreender, enfim, porque é que a situação hoje não é outra, é o que é, porque é que não seguiu outros caminhos, seguiu caminhos a que se seguiu e que nos levaram tanto ao estado a que hoje chegamos. Em minha opinião e no meu entendimento, o que faltou a São Tomé e Príncipe e aos são-tomenses foi a institucionalização de um movimento eminentemente político que lutasse pela independência do país. Quer a CLCP, quer a MLCP, na minha opinião, são entidades discretas. Sempre foram entidades discretas, em minha opinião. Ou seja, eram entidades compostas por pessoas com ideias difusas, pouco esclarecidas, muitas vezes pessoas desavindas, enfim, que formavam, de facto, enfim, aqueles dois movimentos. E não havia uma linha bem definida, coesa, para lutar por um objetivo que é a independência e, consequentemente, o processo de desenvolvimento. Porque não basta chegar à independência, é preciso, de facto, implementar medidas políticas e económicas para o desenvolvimento do país. Eu costumo dizer, para que serve a política se ela não estiver, enfim, ao serviço do país para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento humano? Se não serve, para que serve, afinal? Esta é a questão. Portanto, o que faltou e o que falhou, em minha opinião, foi justamente a inexistência de movimentos
formados por pessoas com ideias muito esclarecidas, próprias, trabalhadas para, de facto, promover o processo de desenvolvimento. CLCP foi criada em 1960, segundo se diz em São Tomé. A MLCP, enfim, substituiu a CLCP mais por pressão de outros do que propriamente dos próprios santomenses, que se criou, portanto, em 1972, para, de facto, enfim, chegar à independência. E a independência de São Tomé e Príncipe foi possível graças ao golpe de Estado em Portugal, em 1974. Os santomenses não agarraram em arma, não eram um grupo muito esclarecido de indivíduos que estivessem a lutar para a independência. Portanto, havia ideias disto, mas não havia, de facto, uma força formada, empenhada, decididamente, a trabalhar, de facto, enfim, com este objetivo bem definido. Diferentemente dos angolanos, diferentemente dos guineenses, diferentemente dos moçambicanos e dos outros povos africanos, que tinham isso como um objetivo, enfim, a alcançar a todo custo. Porque em São Tomé, enfim, os processos foram muito descontinuados, por isso é que chamam aquilo de processos discretos, descontinuados. Portanto, isto muitas vezes que dizem que, de facto, que a nossa independência foi-nos dada, foi-nos concedida e que não lutamos por ela. Concordam com esse argumento? Em certa medida, esta afirmação faz sentido, em certa medida. É evidente, nós não podemos confundir o sofrimento que os anteriores tiveram, que os outros são-tomenses tiveram, aqueles que nem sequer chegaram a viver o processo de independência, porque houve sofrimentos. São sofrimentos que resultaram do processo da presença do poder colonial em São Tomé e Príncipe, como também existiu em todas as outras ex-colónias, que naturalmente tinha uma lógica de funcionamento que desagradava e deixava, portanto, descontentes os próprios nativos, quer em São Tomé e Príncipe, quer em outros pontos de África. Isso foi transversal, todo o continente africano. Ora, nós não podemos confundir isto com um grupo formado de pessoas que criassem um partido ou um movimento para lutar afincadamente para a independência. Porque o Albertino concorda com ela? Eu não subscrevo totalmente aquilo que se diz que foi entregue de bandeja. Nada disso. Porque, repara, ao fim e ao cabo, a luta em São Tomé subscreveu-se sob uma determinada forma. Se granjeamos já o respeito da entidade colonial, que já nos reconhecia capacidade para ocupar diversos cargos, eu vejo o meu próprio caso, não é? Por que razão fiquei no Exército? Fiquei no Exército porque era necessário que houvesse ali alguém que desse determinada forma, determinada orientação e mentalização à rapaziada que, entretanto, eram chamados ao Exército a determinada altura. Tínhamos, portanto, uma evolução que ia coordenar com os outros movimentos das outras colónias. Aquelas colónias onde a guerra podia ser feita, não é? Ela estava sendo feita. Havia o caso de Cabo Verde, como a guerra não podia ser feita em Cabo Verde, ela procurou espaço na Guiné para realizar essa guerra. Ora, tudo isso para desgastar a força colonial. O nosso contributo para esse desgaste é justamente opor esta resistência, que era uma resistência até aborrecida. Muitas vezes o elemento colonial não sabia como lidar com o santomense. Sabia muito bem que aquilo constituía uma afronta, uma preocupação, uma instabilidade, um não estar à vontade dentro do território, porque havia essa pressão constante. Logo, houve realmente a luta sobre a matiz santomense. Ora, eu tenho que lamentar justamente que tal facto não era sentido por nossos representados no exterior. Por que razão? Porque não foram capazes de ultrapassar as questões pessoais que se punham, não é? Ou talvez algum interesse oculto pelo poder, não conseguiram ser abertos, não conseguiram ter um espaço de discussão. E eu pessoalmente atribuo este comportamento à falta de patriotismo. Não se pode admitir que alguém que dedica a uma luta desta profundidade possa não conseguir
ultrapassar questões pessoais, pequenas questões. Algumas, então, nem vale a pena mencionar, são questões que se põem por outros interesses. Se me permite... E não ultrapassaram, nem dedicaram-se a encontrar um programa para a sua luta. Se me permite, o que Albertino acabou de dizer é extremamente importante, um ponto central. O que eu dizia anteriormente, que, para não se confundir, enfim, a insatisfação dos são-tomenses face à presença colonial, com um processo, com uma organização que estivesse a lutar para o desenvolvimento, para a libertação de São Tomé e Príncipe, tem a ver justamente com o que Albertino acaba de referir. Enquanto os de lá manifestavam uma certa revolta, repulsa, desenvolviam estratégias para tentar, enfim, mostrar que estavam descontentes e que queriam, de facto, enfim, a sua liberdade. Só que não tinham meios para desenvolver, enfim, uma atividade organizada. Mas era esperável, era expectável que quem estivesse no exterior pudesse capitalizar esses sentimentos e organizar-se em bloco e trabalhar afincadamente para se conseguir chegar a bom porto. E quando eu dizia há pouco tempo que quer a CLCP, quer a MLCP, eram movimentos discretos, e eram, indiscutivelmente, porque as pessoas que formaram quer a CLCP, quer a MLCP, não tinham uma finalidade objetiva muito esclarecida sobre como conduzir os processos. Havia lá pessoas, sim, com algumas ideias, mas depois havia conflitos constantes, quer no CLCP, quer dentro do MLCP. Pessoas desavindas, pessoas que desorientadas, umas que preferiam, enfim, usufruir de donativos para prosseguir o trabalho de luta para a independência, para participar em festas, em atividades lúdicas, em vez de facto, se concentrar... Nem tudo correu bem no processo pré-independência. Dizia que o processo de independência é posterior a tudo isto, é a minha opinião. E eu vou ser muito claro. A minha opinião, essa é a minha opinião e a leitura que faço do processo de independência. A minha opinião, o processo de independência que surge, não surge nem com a CLCP, nem com a MLCP. Vou ser claro. A minha opinião, se eu tivesse que atribuir alguma força, algum movimento que conduziu a São Tomé e Príncipe à independência, isso pode ter várias leituras, foi a Associação Cívica. Ela é que mobilizou, claro, por meios que, enfim, nem sempre foram corretos, por meios e métodos com os quais eu não concordava e não concordo, mas foi a Associação Cívica que se movimentou no terreno. A MLCP surgiu como uma instituição formal para assinar o acordo de independência. Mas quem trabalhou, quem operou, foram os elementos da Associação Cívica. Albertino, queria dizer alguma coisa em relação... Sim, não, eu estava ainda reforçando aquilo que eu acabei de dizer. Vou contar um episódio muito curto. Mas, a dada altura, apareceu-me um grupo de São Tomense. Entre eles até estavam já muito trovados, já falecido. Que foi ter comigo que é para elaborar um mapa estratégico da zona onde podia desembarcar uma força de guerrilha, uma força diminuta. E no interior do país, no seu OO, na sua floresta, começar a desenvolver contactos com elementos do povo e conseguir realmente mobilizar algumas para posterior luta de desgaste, não é? Repara que em São Tomé esse tipo de luta pode ser feita. O que se punha, a dificuldade que se punha era uma retaguarda, um reabastecimento. Dediquei a elaborar este mapa com toda minuciosidade. Na altura havia ligação entre São Tomé com Fernando Pó, com Santa Isabel, através de elemento nosso, de uma senhora que até foi o seu Aloí, muito conhecido na praça, fazia essa ligação e a coitada da senhora prestava-se esse tipo de coisa muito arriscada, mas fazia. Elabora tudo aquilo. Vem saber, anos mais tarde, depois da independência, que, ao fim e ao cabo, nunca pensaram em fazer nada disso. Veja só, a contração. Lá fora não estão a pensar em nada disso. Enquanto em Santo Tomé o entusiasmo era grande. Eu fui para o Exército por causa disso. E quando me pedem este mapa, veja só. Com que interesse eu elaborei, com que minuciosidade.
Empenhou-se por uma causa que acabou por não ter, enfim, ajuda dos outros. Não ter ajuda. No Exército, o nosso interesse era dominar totalmente as Forças Armadas. As Forças Armadas. Ser o elemento forte. Tanto mais que nós começamos com a designação de Companhia de Caçadores de Santo Tomé. E porque assim era. Havia uma identificação entre a nossa unidade e os santomenses. O elemento colonial, quando deu conta disso, passou então a chamar de Caçador 7. Tirou a designação Santo Tomé. Que éramos superiores em tudo. Nas patrulhas, no conhecimento de terreno, no porte, na força moral, na apresentação, era superior a tudo. E sentia muita honra ser santomense, aquela tropa santomense. E precisamente o que estava a contar fez-me relembrar um pouco a geração do Utopia de Pepe Tela, que fala um pouco, ou que diz muito sobre os processos pré-independência, dos que sonharam a independência, dos que sonharam aquilo que seria o país, São Tomé e Príncipe, neste caso, Angola, no caso de Pepe Tela. O Albertino fez parte desta geração do Utopia, da geração que sonhou precisamente um país. Depois de dar-se o 12 de julho de 1975, e depois deste período, foi realmente aquilo que sonharam ou foi a distopia, foi a realidade com que se depararam não correspondia efetivamente àquilo que sonharam para São Tomé e Príncipe? Uma única palavra muito simples define tudo isso: a desilusão. A dor. A dor. A desilusão e a dor. Não era nada daquilo que nós sonhávamos. Aquele povo bom e generoso que era São Tomé, que foi transformado depois, é um povo onde se queria lançar a semente da violência, de uma revolução descabida que não tinha nem lugar, nem espaço nas nossas pequenas ilhas e no nosso povo com as suas características. Aí gerou-se o caos. Toda aquela geração, minha e anterior a minha, que fez a resistência, que sofreu, que demonstrou aquele patriotismo que se via nos cantos da rua, nas conversas, em qualquer lado, no cinema, nos campos de futebol, em todo o setor da administração da ilha. As repartições eram conquistadas palmo a palmo. Queríamos ter superioridade em tudo. Às tantas havia repartição que só o diretor é que vinha da metrópole, o resto era tudo cobrido por Santo Tomense. E vamos embocar numa forma de luta que não tinha nada a ver com a nossa luta, com a nossa índole, com a nossa maneira de ser. Porque o Santo Tomense é digno até na forma de lutar. Temos a nossa altivez, a nossa cara levantada. Nós somos um povo dado à violência, descabida. A violência é em última instância, quando se ficasse esgotado todo tipo de coisa. E realmente foi um período terrível de desentendimento, de desencontro, porque houve aquela marginalização, havia uma maioria que se silenciou. Os tais libertadores, a primeira coisa que nos fez sentir é que, sim senhor, vou-vos libertar, mas não vos permite que falem nem que emitem o vosso pensamento livremente. Nem a vossa criatividade. Paradoxo. Foi de facto um paradoxo. Sim, com aquilo que se tinha sonhado. Ninguém vai me libertar de direito à voz, direito ao pensar e expor livremente os meus pensamentos. Já voltamos a esta época pré-independência e fazemos uma pausa para ver uma reportagem que nos fala sobre o que pensam os são-tomenses 39 anos depois de independência, a situação de saúde, educação, pescas, entre outros setores da vida social e económica. Digníssimos representantes do governo português e dos países amigos, camaradas, tendo em atenção a letra e o espírito do Acordo de Argel, de 26 de novembro de 1974, celebrado entre o governo português e o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, no uso da faculdade que me é conferida, em nome da Assembleia Representativa do Povo de São Tomé e Príncipe, na qualidade de Presidente da Assembleia,
proclamo a independência do Estado de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe tornou-se independente em 12 de julho de 1975, depois de 504 anos de colonização portuguesa. Durante os primeiros 15 anos de independência, vigorou no país o regime de partido único, dirigido por Manuel Pinto da Costa, enquanto secretário-geral do MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. A partir de 1991, após um referendo popular, os santomenses enveredaram-se pela via do multipartidarismo. Chegou a democracia, mas a instabilidade política e governativa tomou conta do país. Em 23 anos de regime pluripartidário, o arquipélago conheceu 15 governos constitucionais, sem contar os de iniciativa presidencial. Os 39 anos de independência ficaram marcados pela degradação da situação socioeconômica dos santomenses. O cacau, o principal produto de exportação desde o século XVIII, registrou, no período da independência, os mais baixos níveis de produção. O país enfrentou várias crises econômicas e hoje a condição de vida da maioria dos santomenses é cada vez pior. 39 de independência, parece que nós estamos numa guerra. E guerra, como sabem, porque aumenta mais pobreza, mais, criança solta por aí, se vamos fazer um balanço geral, praticamente eu acharia a independência e a liberdade, mas nós tivéssemos no tempo colônia seria melhor. Por isso que a independência não trouxe grandes coisas, não trouxe grande progresso. O progresso é porque liberdade, o único que eu vi é liberdade. Todos os dias dizem-nos que nós devemos ter melhores dias virá. Eu não estou a ver melhor dia, pior dia cada vez é que eu estou a ver. O grande problema que até hoje nós enfrentamos é transformar esse país num país viável. Nós ainda estamos com problemas da viabilidade desse país. 40 anos depois, eu acho que esse país devia se ter transformado, 39, estamos quase a 40 anos, esse país devia ter se transformado num país viável e sustentável, e nós continuamos até hoje muito dependentes do exterior e com uma situação muito fragilizada. Portanto, e nesse sentido, quer dizer, o grande desafio que deve ser posto aos dirigentes desse país é apostar na transformação desse país num país sustentável. Ao longo dos últimos anos, foram tomadas algumas iniciativas para transformar São Tomé e Príncipe num país sustentável, mas todas resultaram-se em fracasso. As apostas nos setores da agricultura, prestação de serviços e exploração de hidrocarbonetos ainda não tiveram resultados satisfatórios e o país continua a depender em mais de 90% da ajuda externa. A educação e a saúde sempre foram tidos nestes 39 anos de independência como bases para o lançamento do desenvolvimento socioeconômico do arquipélago. José Carlos Trigueiros é professor e metodólogo do Ministério da Educação e tem uma visão da atual situação do ensino público no país. O primeiro aspecto que eu diria que foi bastante positivo é nós termos levado o ensino público a todos os cantos do país, né? Bom, nesse aspecto, pelo menos, o alargamento do acesso à escolaridade a nível nacional, esse aspecto foi conseguido. Contudo, esse alargamento tem alguns problemas. Desde logo, o primeiro grande problema é a qualidade. Portanto, esse acesso massivo ao ensino foi feito à custa da qualidade desse ensino. Em 39 anos de independência, apenas um liceu foi construído no país com o apoio da cooperação taiwanesa. A superlotação das salas de aula, associada à pouca formação de professores e falta de materiais didáticos, não permite o desenvolvimento de um ensino de qualidade. Nós temos ainda escolas no ensino básico com regime triplo, nós temos escolas no ensino secundário com 75, 80 alunos por sala,
E, portanto, esse é que é o grande constrangimento que atualmente o Ministério da Educação tem que enfrentar. A saúde é outra prioridade cuja melhoria dos serviços tarda em chegar. Os profissionais do setor reconhecem avanços no que toca à capacitação de recursos humanos, mas consideram que ainda há muito que fazer. Anteriormente, em termos de técnicos ou profissionais com o grau de licenciatura, tínhamos muito pouco e hoje, felizmente, com o andar do tempo, já temos enfermeiros licenciados, temos técnicos licenciados, já temos o médico especialista, apesar de que no que diz respeito à classe médica ainda falta muito, porque ainda estamos a contar muito com a cooperação estrangeira por causa da especialidade em si. Com relação à questão da infraestrutura, dos equipamentos, ali sim continuamos com este mal que a gente vem já todo esse tempo, porque estamos com um hospital que foi construído, pronto, não estou a precisar agora qual é o tempo da sua construção, mas a infraestrutura continua a mesma e a degradar-se um ou outro serviço. Os equipamentos são arcaicos, são equipamentos que a gente já vem com eles já há muitos anos. Um ou outro serviço atualizou, em termos de equipamento, como o serviço de imagiologia, o serviço de raio-x, a ecografia, mas a maior parte dos serviços continua com esses equipamentos arcaicos já há décadas que a gente vem estando com ele dentro do serviço. Cada dia que passa, acho-me mais indignado pelo facto de a população crescer, a casa é a mesma, né? Porque ainda na era colonial, quando o povo era pequeno, estavam à altura de minimamente da cobertura. Hoje o povo cresceu e a casa e o estabelecimento é o mesmo, é um problema. Falando do atendimento, péssimo. Veja só, hoje nós temos questão de banco de urgência, um banco de urgência bastante moderno que o governo nos concedeu. Ok? Nessa aula está tudo muito bem. Me falaram das enfermarias, o local onde nós colocamos doente internado é um problema. Porque se o governo gosta deste povo, é necessário que lhe dê melhor condição. Porque o povo sofredor sofre no hospital. E lá no hospital nós não temos meio para ajudá-los. Tal como na saúde e na educação, nas outras áreas da vida socioeconômica do país, a situação laboral degrada-se a cada dia que passa. Costa Carlos é secretário-geral da UGT, União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe. Porque os políticos não se entendem e nós não sabemos explicar por que razão que eles não se entendem. Nós temos estado a assistir, ao longo desses 39 anos, uma grande degradação da vida social, cultural, moral, porque nós estamos numa degradação total e com algum medo daqui mais algum tempo não fiquemos sem ter uma referência. Que São Tomé e Príncipe não deixe de ser um país, uma nação, porque nós não sabemos a que valor adotar. Não existe nenhuma política que olhe pela parte social. E eu não quero me referir à questão dos salários, concretamente, porque nem vale a pena falar dos salários, que todo mundo sabe que a nível salarial a coisa não é tão boa assim. Mas a nível social, essa mendicidade, essa corrupção que está em todo lado, a falta de responsabilização das pessoas que cometem erros, quer dizer, tudo isso faz com que o trabalhador não sinta sujeito do desenvolvimento nacional. Os políticos estão de costas viradas e é o povo quem paga a fatura da desgovernação, da corrupção e de outros males que assolam o país. Antes de 1953 estava já aqui na praia. E quantos anos é que tem? 84 anos. 84 anos. Viveu o dia que São Tomé e Príncipe tomou a independência? Sim, senhor. O senhor assistiu, acompanhou esse dia da independência de São Tomé e Príncipe? Acompanhou toda essa coisa, acompanhei. Sim. Houve muita festa neste dia? Muita festa, muita alegria, enfim. Mas, por fim, a gente tomou a independência, quer dizer, abriu caminho para
esse graúdo pequeno, está mesmo em zero. Ao longo destes 39 anos, o que eu vejo quer dizer que estamos a marcar o passo sempre no mesmo lugar. Porque eu não vejo algo do melhor. Cada dia que passa, a gente vê as coisas sempre no mesmo passo. E por isso que está a acontecer? Por isso eu sinto muito, tendo em conta, pronto, nós precisamos de crescer, há muito desemprego. Nós aqui como taxistas, estamos aqui numa vida de desenrascar, não é trabalhar. Estamos aqui, safar um pão do dia a dia. O país está muito mal, está mal mesmo. A gente quer um presidente para consertar o país, porque o país está muito mal. E arroz de vender 13, passa a vender 20 mil dobras cada quilo, não pode. Dentro do mercado também está mal, está falta de uma limpeza para consertar o mercado. Pelo andar da carruagem, nos últimos 39 anos, a maioria dos santomenses começa a perder fé, o respeito pela democracia e a esperança de ver o país a crescer. Eu já tenho quase 50 anos, mas na minha visão, eu vou morrer, os meus netos é que poderão construir esse país. Porque essa geração mesmo, eu acho que é impossível. 39 anos à espera de dias melhores. É natural que os santomenses comecem a perder a esperança, mas é preciso continuar a acreditar que o futuro pode ser melhor. Voltamos à conversa com os nossos convidados, com os nossos ilustres convidados, para falarmos então do que foi este processo de independência no dia que se comemora precisamente 39 anos de independência em São Tomé e Príncipe. Estávamos a falar agora da época pré-independência. O Armindo, em relação ao período pré-independência, em termos de desenvolvimento, em termos daquilo que se esperava para São Tomé e Príncipe após o período de colonização, como é que viveu e sentiu este período de desenvolvimento? Como é que vê, neste momento, fazendo uma retrospectiva, aqueles primeiros 15 anos de São Tomé e Príncipe pré-independência? Bom, temos que situar os 15 anos, os primeiros 15 anos da independência no seu contexto histórico. Não podemos descurar o facto de a data da independência, o regime que foi institucionalizado, foi o regime de tendência marxista-leninista. E é preciso saber porquê que foi institucionalizado este regime e não outro. É que o nacionalismo africano teve subjacente, de facto, a presença quer de países como Cuba, Rússia e a China, cuja ideologia dominante era, de facto, uma ideologia que se fundamentava, portanto, no regime de partido único. Eram ideologias que, enfim, privilegiavam o partido único em detrimento de multipartidarismo. Portanto, a democracia não fazia parte daquele processo, daquele sistema. E, por conseguinte, não admira que São Tomé e Príncipe chegasse, enfim, à independência e institucionalizado um tal regime. Porquê? Porque durante o tal processo, enfim, da independência, teve a ajuda da República Democrática de Alemanha. Então, República Democrática da Alemanha. E o modelo que foi introduzido em São Tomé e Príncipe logo após a independência, logo a data da independência, foi justamente o modelo decalcado da RDA. Portanto, um modelo tecnocrático de gestão e de desenvolvimento. Um tal modelo é incongruente com um pequeno Estado insular. Então, gerou consequências que gerou. E, por outro lado, a economia de base que serviu para a propaganda política, em minha opinião, era inadequada com as características específicas de um pequeno Estado insular, que é São Tomé e Príncipe. E as consequências estão à vista. Até hoje, há santomenses, para minha surpresa, que entendem que a economia do cacau é a riqueza de São Tomé e Príncipe. No meu entendimento e de estudos que tenho feito, o cacau nunca foi riqueza para os santomenses. Nunca foi.
eu continuo a dizer e a sustentar que significou isso, sim, sofrimento, enfim, castigo e violência. São esses elementos que eu tenho presente de que representou a economia do cacau para os santomenses. Com a independência, insistiu-se na lógica da agricultura como base para sustentar e promover o desenvolvimento do país. E tenho dito bastas vezes que um pequeno Estado insular deve apostar o seu desenvolvimento económico com base em fatores, com base em recursos naturais que são relativamente dominantes. E o recurso natural mais abundante em São Tomé não é terra, é mar. Portanto, a saída para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe tem que ser encarada na perspectiva de atividades económicas ligadas ao mar. Pescas, turismo, atividades ligadas, portanto, a atividades bancárias, portanto, enfim, essas atividades de serviço é que são mais adequadas a um pequeno país que é o caso de São Tomé e Príncipe. Mas eu gostaria de voltar atrás para deixar duas notas. E quando me referi atrás que um dos problemas de São Tomé e Príncipe é o facto de ter chegado à independência com um movimento mal estruturado para assegurar a gestão da coisa pública e política, eu não quero dizer que os outros países em que um tal movimento foi estruturado, como é o caso de países do continente africano, e que, ao chegar à independência, que as coisas tivessem corrido bem. O meu argumento vai no sentido de que os pequenos Estados insulares têm especificidades que são diferentemente dos países do continente. São Tomé e Príncipe tem que ser estudado e analisado e olhado justamente na condição de um pequeno Estado insular. Vejam bem o que se passou em Cabo Verde com os cabo-verdianos. Porquê que as coisas correram melhor em Cabo Verde? Porquê que elas correram menos bem em São Tomé e Príncipe? É esta análise comparativa que se deve fazer quando se estuda São Tomé e Príncipe, e não comparar São Tomé e Príncipe, como muitos o fazem, com países do continente. E a certa altura, Cabral, quando quase profetizando a sua morte, disse que aqueles que lhe fariam mal certamente não seriam os de fora, mas aqueles que estavam com ele, aqueles que conviviam com ele. E foi o que se verificou de facto. O Albertino sofreu as agruras do Partido Único. Há pouco o Armindo falou em relação à política, que a política tem que servir para desenvolvimento. Se não servir para desenvolvimento, de nada serve. Foi feita a luta de libertação, criou-se o partido do regime, e agora eu pergunto ao Albertino, de facto serviu para o desenvolvimento tudo aquilo que fizeram, tudo aquilo pelo qual lutaram, serviu para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe a nível da educação, da saúde, da economia? A política serviu para desenvolver São Tomé e Príncipe? Evidentemente que não. Evidentemente que não. A sensação com que se fica é que os nossos elementos do exterior, que devia ter um programa concebido para o desenvolvimento do país, tiveram tempo para isso. Estavam no exterior, tinham possibilidades de fazer essa análise exaustiva daquilo que seria o desenvolvimento na sua tridimensionalidade, o político, o social e o económico. Claro que não dedicaram o seu tempo a fazer nada disso. Entraram em São Tomé só pensando naquelas coisas elementares do dia a dia e não foram para aquilo que são factos ou ações que tinha que se desenvolver para realmente implementar a economia das ilhas. É claro que se conhecesse a história de São Tomé, teriam visto que quando foi da Guerra do Biafra, São Tomé serviu de placa giratória para todo o processo de apoio às vítimas daquela guerra. Não é? Portanto, a ligação entre as ilhas e toda a costa vizinha da África foi permanente. Aquele aeroporto foi um aeroporto de grande movimento, etc. Os princípios da pesca
já não digo das grandes unidades pesqueiras, não é? Mas de pequenos barcos pesqueiros também já se tinha noção disso. Não é? Como a agricultura, onde, felizmente, graças a Deus, eu sou católico, tudo quanto aquela terra produz é especial. Sim, sabemos que temos o melhor cacau, o seu aroma, o melhor café, que tinha o maior preço aqui na Europa, que o coco é comparado de Martinica, dado a sua qualidade, o seu teor em sabor. Deixamos tudo isso e passamos a pensar só no inimigo a abater, no inimigo a eliminar. Como não tinham capacidade de dar resposta a toda essa atividade que tinha que ser desenvolvida, não tinham capacidade. Remeteram-se a transmitir ao povo, a criar culpado da inércia em que se vivia. Era muito mais fácil fazer isso que serem suficientemente humildes para rodear-se de gente competente, que podia não haver no país naquela altura, mas que podiam pedir cooperação para tocar para frente o país, se o processo fosse sério. Ora, isto gerou, então, algumas dificuldades. E se há dificuldade, evidentemente, que as massas populacionais começaram a reclamar algum bem-estar, porque começou a faltar os bens de primeira necessidade, tudo afigurava de uma dificuldade tremenda, e para dar resposta a isso, empurraram as populações para o fenómeno inimigo, que às tantas era tal ordem que estava em todo lado, era no mar, era no céu, era em todo lado, havia inimigo. E foi-se entretendo assim as pessoas nessa coisa. Como só por falar do inimigo não era suficiente, tinha que se criar mesmo inimigo efetivamente. E eu fui um desses inimigos. Acabou por servir para os fins do regime. Portanto, 15 anos depois, dá-se a abertura à democracia, à criação de outros partidos políticos. Em termos da sociedade santomense, falando do povo, falando das gentes, que é o que realmente interessa, o desenvolvimento do país reflete-se no desenvolvimento das pessoas do país. Houve, depois desta abertura, refletiu-se no dia-a-dia dos santomenses, começou a haver esperança, uma nova esperança, renasceu a esperança dos 15 anos anteriores da independência? Foi uma nova independência? Digamos que, vamos lá ver, digamos que com a introdução do regime multipartidário, que é uma coisa diferente da democracia, eu tenho dito que ainda não existe verdadeiramente a democracia em São Tomé. Existe uma coisa parecida com a democracia. Ainda não é aquilo que se chama de democracia. Estamos no processo, estamos no caminho, com avanços de recursos. Penso que um dia lá se chegará. Mas não se pode falar verdadeiramente de democracia em São Tomé e Príncipe, neste momento. Digamos que quando se introduziu o sistema multipartidário, abriu-se, portanto, enfim, portas para que o povo pudesse, enfim, pensar numa vida melhor. Pensava-se que as coisas iriam melhorar, que a vida iria melhorar em São Tomé e Príncipe. Mas é bom também lembrar que a introdução do multipartidarismo não surgiu do acaso. Houve forças externas e internas que conduziram a que se fizesse a introdução do multipartidarismo. Desde logo, a erosão do sistema económico também conduziu, naturalmente, à fragilidade dentro do próprio MLCP e que forçou, obviamente, a queda do tal regime. Além de fatores externos, nomeadamente a queda do Muro de Berlim, enfim, esses fatores externos todos importantes, conduziram, naturalmente, a que se abrisse. E também, enfim, o modelo económico dominante também ajudou a que isso acontecesse. Tanto em São Tomé e Príncipe como em Cabo Verde, se bem que o processo cabo-verdiano é diferente do processo São Tomé, muito diferente. Agora, não basta que se introduza um sistema multipartidário para que a situação económica e social de um povo melhore. É preciso que haja energias internas capazes de congregar as forças para promover o processo de desenvolvimento. É preciso que haja uma linha de pensamento, uma linha de rumo
que haja coesão social, coesão dentro da elite política para sentarem-se à mesa e discutir como desenvolver o país. Isso falhou, isso faltou. Porquê? Porque desde a origem da governação tomense, as pessoas que formavam o governo eram pessoas quase desavindas, havia conflitos permanentes. Eu não posso culpar somente o líder de quem dirigiu o país nos últimos 15 anos. Também havia outros que andavam à sua volta, que andavam a fazer conflitos uns contra os outros e a fazer queixas de uns e outros junto dele. E houve pessoas que foram sacrificadas por culpa de outros, que não propriamente da vontade direta do próprio líder do governo. Porque, enfim, eram pessoas, digamos, eram pessoas que sem afeto. As pessoas que formaram, portanto, quer a governação em São Tomé, quer, digamos, a elite política e social na época, que era pequena, eram pessoas sem afeto. E quando as pessoas que formam um grupo não têm afeto, as coisas não podem funcionar. Precisa que haja afeto e comunicação. São dois elementos essenciais para que se gere a coesão de um grupo, de maneira que se possa sentar-se à mesa e discutir processos de desenvolvimento. O afeto e a comunicação sempre existiram entre os cabo-verdianos, por isso é que o caminho que eles seguiram foi diferente do nosso. E hoje vê-se os resultados. Claro. 39 anos depois, o que é que mudou? O que é que precisa ser mudado? Assinalamos hoje 39 anos de independência. No entanto, assinalamos só ou também comemoramos? Valeu a pena? Os processos de libertação valeram a pena? Vale a pena hoje celebrar São Tomé e Príncipe, o país São Tomé e Príncipe? Temos do que olhar para trás e nos orgulharmos do percurso que fizemos até agora? Evidentemente não podemos orgulhar-nos do percurso que fizemos até agora. Mas podemos orgulhar-nos de ser santomense e ter uma capacidade de renovar as nossas esperanças. Eu acredito que todo este percurso efetuado pode servir de alguma lição ao próprio santomense. Fizemos um período sob o partido único, que foi um desastre. Vivemos de costa virada um para o outro, sob a estigma do inimigo, do medo, do temor e também de muito oportunismo. Veio, como não podia deixar de ser, sistema como este normalmente tem seus dias contados. Não podia prevalecer por muito mais tempo, teve que se fazer a mudança para a democracia, porque é o vento que soprava a nível mundial. Ora, o processo democrático, que começou já com algumas mazelas, não começou com a seriedade que devia ter, não é? Começou logo no início a vacilar no seu alicerce. Não tinha um alicerce muito sólido, não, senhora. É claro que isso podia-se tomar como uma fase de aprendizagem, como viver na democracia. Não é? E foi com toda esta esperança de ir melhorando a nossa democracia que se viveu esses primeiros anos das liberdades democráticas. Como se sabe, quando se vive oprimido, há sempre excessos que tinham que ser controlados. E como não houve este controle, nem quem pudesse fazer, e vê-se, começou-se a gerar uma classe política que sabia que podia, dentro do processo todo, melhorar a sua própria vida, conseguir viver para cima das suas posses, este fenómeno começou a se manifestar, sem haver aparelho que o detivesse. Hoje, que país é que somos? Somos um país que padecemos de tudo. Padecemos da falta de lei e de ordem. Padecemos de um sistema judiciário equitativo ou equitável. Padecemos de um sistema de saúde que pudesse dar tranquilidade às nossas populações. Padecemos de um sistema educacional baseado mais na instrução que propriamente na educação com base na nossa cultura e na nossa maneira de ser. Ora, com todos estes padecimentos, evidentemente que não podemos andar muito para frente. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança para a nossa terra. Tem total esperança. E digo já
este que estamos aqui a comemorar, 12 de julho, 12 de julho é sempre um marco significativo para melhorarmos o nosso propósito de relançar o nosso país, de abrir o espaço para diálogo, para vencer todos estes padecimentos de que somos vítimas. Temos que estar unidos, claro. Temos que dialogar. Claro. Por que razão não dialogamos se o fizemos no passado? Por que acaso não podemos ultrapassar as nossas questões? Somos um povo pequeno, onde há uma interligação familiar que é efetiva. Exato. Temos a capacidade de perdoar. Para todas as atrocidades que se fez em São Tomé, hoje andamos e rimos um para com o outro, entre os algozes que maltrataram e os que se foram maltratados. Logo, temos capacidade de dialogar e isso tem que ser fomentado, cultivado. Eu vi ultimamente a questão da pedofilia que se despontou em São Tomé na pessoa de um juiz do nosso país. E eu já vi que apareceram os jovens que espontaneamente a dizer com a capacidade de se não. mobilizar. Sim, exatamente. mobilizou e disse um não da maneira civilizada, a nossa maneira. E isso tudo leva-nos a crer que há toda uma esperança e uma capacidade de relançar o nosso país noutros moldes. E digo já, a nossa democracia está enfermada de males graves. Não se pode comprar a consciência do indivíduo por um preço mínimo e empurrá-lo para a urna e dizer para votar em mim. Exato. Esse é um dos nossos cancros, não é? Ele, por mais que queira afastar da sua consciência essa ideia de votar na pessoa que lhe pagou, a consciência sobre ele, ele pagou, eu tenho que votar. Também outro caso que se põe. Exatamente. Portanto, se eu fui comprado, quer dizer que o político é o meu refém. Ele não pode mandar a mim. Ele precisa de me comprar a consciência para estar lá no poder e ter bons carros e exibir por aí. Não vou já dizer outras coisas mais, não é? A Catorzinha, que é o mal que veio de Angola e agora enraizou em São Tomé. Se ele tem todo esse bem-estar à custa do meu voto, evidentemente que não o vejo como uma pessoa digna. E acaba por ser um ciclo que se torna vicioso e que tem sido vicioso ao longo de todo este tempo. Exatamente, daí toda essa confusão que reina na nossa terra. Ora, o que nós precisamos, do meu ponto de vista, é uma democracia com base nos nossos princípios culturais, éticos, que vêm do respeito de um pelo outro, do respeito pela lei e pela ordem estabelecida, e de um tribunal isento, onde, seja ele quem for, juiz ou não juiz, que prevarica nas suas funções, deve ser sancionado. Não é fácil que isso aconteça, mas eu espero que essa força da juventude, que me vai substituir, que eu sou a geração que está a fazer o adeus. A geração da utopia. Da utopia. E que está a fazer o adeus. Mas com muito vigor ainda de dizer, meus amigos, temos que ter a fé em relançar este país nos moldes em que sempre sonhamos. O São Tomé sempre acreditou que é um povo com capacidade de, no contexto das nações do mundo, aparecer de cara levantada, como aparece todas as ilhas à volta da África, quase das Seychelles, de Cabo Verde, etc. E passaria aqui o resto da tarde a falar com os senhores. Estamos a chegar à fase final do nosso programa. Hoje, 12 de julho, comemora-se então os 39 anos de independência. Vou pedir que enviem uma mensagem lá para casa aos são-tomenses que nos estão a ouvir, tanto em São Tomé e Príncipe como na diáspora, os são-tomenses que tanto amam o seu país. Portanto, começo com o Armindo uma mensagem. Muito ficou por dizer sobre o processo. Mas muito haveria mais para dizer. Desde questões económicas, que não foram aqui referidas com profundidade, com devida profundidade. Teremos ainda uma outra oportunidade, certamente voltarei a tê-los cá. Inclusive, a questão política que está por resolver, que é bom que se resolva a questão política para que se compreenda, de facto, os processos de desenvolvimento em São Tomé e Príncipe. Hoje, quando vinha para aqui, ouvi falar que está em curso em São Tomé um debate sobre
estratégias de desenvolvimento médio e longo prazo. Isso é uma boa notícia, mas não basta que se fale de estratégias e que se discutam estratégias de desenvolvimento de médio e longo prazo em São Tomé. É preciso que se avance para medidas concretas, para a realização dessas atividades que promovam o desenvolvimento socioeconómico em São Tomé. Isso é que é importante. Agora, quando se falou há pouco tempo se valeu a pena os 30 anos de independência, eu diria que nada substitui a conquista da liberdade. Agora, o que faltou fazer é o que fazer com a liberdade que se conseguiu a data da independência. Essa é que é a questão que se deve colocar como questão central. O que é que se fez, o que é que se faz, o que é que se fará com a liberdade que se conquistou? É isso, esta avaliação é que não foi feita e que deveria ser feita pelos santomenses. Exatamente. Esta é a minha opinião. Quanto àquilo que posso dizer para a juventude, é que devam ter esperança, têm que, enfim, trabalhar mais, estudar, porque é preciso apostar nos estudos, para que tenham a capacidade e competência para promover o processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O que falta em São Tomé e Príncipe é uma elite política vocacionada para a diplomacia, porque os pequenos Estados insulares só têm vantagens para promover o seu desenvolvimento se os seus políticos forem autênticos diplomatas. É através da diplomacia que os pequenos Estados insulares conseguir benesses e benefícios externos para o seu processo de desenvolvimento. Porque os pequenos Estados insulares não dependem de si para promover o seu desenvolvimento, dependem de terceiros, de maneira a obter fluxos externos para a promoção do seu desenvolvimento. Portanto, temos que ter políticos com qualidade para fazer esse percurso, sem os quais nada se fará. Com certeza. Eu, Albertino, a mensagem hoje, dia 12 de julho, que mensagem deixaria? A minha mensagem para os santomenses é que acreditem. Temos um país. Desde o momento que deitamos o olhar à nossa volta e deparamos com aqueles tons verdes que constituem a nossa esperança, devemos sentir-nos capazes de relançar o nosso país no outro molde. A minha mensagem é a mensagem de esperança, que tomamos o 12 de julho como um marco significativo para renovarmos o nosso propósito de fazer de São Tomé um país a sério no contexto das nações. Com certeza. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui na STP-TV. Espero ter outras oportunidades de podermos conversar um pouco mais sobre estas nossas questões. Muito ficou por dizer, mas certamente teremos outras oportunidades. Muito obrigada, acima de tudo, pelo que já fizeram e ainda fazem por São Tomé e Príncipe. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Hoje não lançaremos agenda, mas deixar-lhe-ei de voz viva algumas sugestões. Portanto, os eventos que tenho para sugerir, começo com Inglaterra, portanto, começo de fora para dentro, aqui na diáspora. Vai haver, ou está a acontecer neste dia 12 de julho, um evento organizado pela Teleeventos, na pessoa da Ronita. Portanto, está a organizar um evento para todos os santomenses em Inglaterra. Vai haver cantores, músicos que estarão, portanto, para celebrar este dia 12 de julho. Também na Bélgica, portanto, é organizado pela Embaixada naquele país, em Bruxelas, na pessoa do Sterling Género, está a organizar também um evento dedicado às comunidades e aos imigrantes, não só na Bélgica, mas também por todos os países circuncidantes, portanto, tanto a França como a Holanda, como a Alemanha, estão convidados a estar presentes nesse dia, no dia de hoje, na Bélgica, para celebrarem São Tomé e Príncipe. As atividades vão iniciar logo pela manhã, com um torneio de futebol. Mais tarde haverá também uma palestra com Maria Alves Neto e também com Célcio Junqueira. Portanto, estarão falando um pouco sobre estas nossas questões de São Tomé e Príncipe e terminarão então com um concerto e também com a gastronomia, como convém, do nosso país. Passando para Portugal, dia 12 e 13 de julho também será celebrado a independência de São Tomé e Príncipe, aqui pela MENON, portanto uma associação, a Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe, que tanto tem feito em prol de São Tomé e Príncipe e das mulheres de São Tomé e Príncipe na diáspora. Portanto, também estão a realizar um evento. No dia 12, a Feira do Livro, em que haverá palestras também, com o Dr. Armindo Espírito Santo, com o Dr. Daniel Nunes,
Nunes, doutor Abílio Neto, estarão falando sobre as questões de São Tomé e Príncipe. Haverá também apresentações de livros da Olinda Beja, Gorete Pina, irão apresentar os seus livros também relacionados com São Tomé e Príncipe, como não poderia deixar de ser. E no dia 13 teremos então a celebração com um desfile de moda e também com um concerto com os nossos músicos da praça. Iremos todos juntos então celebrar São Tomé e Príncipe nesse dia. Aguardamos por vós nos dias 12 e 13 também, hoje e amanhã no Isqueté, portanto, neste evento organizado pela Menon. Quanto a mim, só posso agradecer por ter estado desse lado. Obrigada por nos acompanhar. Hoje celebramos São Tomé e Príncipe. Celebramos a sua independência, mas as ilhas, as nossas ilhas, devem ser celebradas diariamente, todos os dias. O meu desejo para São Tomé e Príncipe é que nos próximos anos sejam anos de progresso, anos de futuro e de uma vida melhor para todos os santomenses. Repito, uma vida melhor para todos os santomenses. Despeço-me hoje com um poema da nossa querida Olinda Beja. O mar chama por nós, somos ilhéus. Trazemos nas mãos sal e espuma. Cantamos nas canoas, dançamos na bruma. Somos pescadores marinheiros de marés vivas, onde escondeu a nossa alma ignota o nosso povo ilhéu. A nossa ilha balouça ao sabor das vagas e traz a espraiar-se no areal da história a voz do gando da nossa memória. Somos a mestiçagem de um Deus que quis mostrar ao universo a nossa cor tisnada. Resistimos à voragem do tempo, aos apelos do nada. Continuaremos a plantar café, cacau e a comer por gosto fruta-pão, filhos do sol e do mato, arrancados à dor da escravidão. Viva São Tomé e Príncipe! Já sabe, o meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é a STP TV, a sua nova televisão.